Queridos irmãos, alunos, professores da Escola Dominical, eu sou Simone Cury, quero cumprimentar com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Estaremos comentando hoje a lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. A nossa leitura diária de sexta-feira tem como título Deus é o Criador de todas as coisas e está em Gênesis 1, versos 1 e 2, que diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O primeiro versículo de Gênesis revela o destaque vital da afirmação: Deus é o supremo criador de todas as coisas. O verbo criou, bará, fazer do nada, é usado quase que exclusivamente para atividade divina. Os outros verbos usados para a criação divina são fez, assá, formou, yatsá, e transformou, baná, construir. O primeiro capítulo de Gênesis usa a palavra hebraica Elohim para Deus, enfatizando o caráter e o poder do único e verdadeiro Deus, protagonista e exclusivo da criação. Apesar da forma plural utilizada, a referência numérica é a uma unidade, por isso o verbo está no singular. Esse plural de majestade expressa honra e poder. Em Atos 14, versículo 8, está escrito assim: Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar de Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os seus pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram que Paulo fizera, gritaram em línguas licaônicas, dizendo: Os deuses em forma de homem baixaram até nós. E no versículo 12 está escrito: A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas tesouros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciando o evangelho para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Meus queridos irmãos, quando nos lembramos de um Deus Criador, que é o provedor de tudo isso, supra uma parcela de alegria que nós temos que ter para prosseguir neste mundo. A experiência nessa vida pode ser triste. Temos problemas pessoais que nos esmagam, enfrentamos problemas de saúde, profissionais, frustrações, problemas no nosso casamento, com nossos filhos, nossos pais, na nossa vida acadêmica, enfim. Estamos enfrentando algum grau de dificuldade. E o Senhor, então, Ele pode suprir todas essas questões. O versículo 17 do capítulo 12 de Atos diz assim: Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos céu, chuva e estações frutíferas, e enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Quando nos deparamos com uma passagem dessa, que os apóstolos falam sobre a provisão de Deus, então encontramos uma fonte ao nosso redor de alegria que deve falar ao nosso coração. O Senhor é aquele que nos dá a colheita, é aquele que nos faz participar do fruto da terra. O Senhor é aquele que faz o sol brilhar, nos dando vida, suprindo as coisas básicas de que precisamos. E isso deve ser a razão da nossa adoração, a razão do nosso louvor, a
Ainda que tudo esteja difícil, nós sempre teremos momentos de louvor e de alegria. Quando olharmos para o céu, devemos dizer obrigada. Eu me alegro, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Deus abençoe os irmãos e até a próxima leitura diária.